Oi, Wanda, tudo bom? Oi, tudo bem, Cecília? Wanda, se apresenta para gente, fala onde você mora, fala quem é você. Ok, meu nome é Wanda Araújo e eu, na verdade, sou de Manaus, mas passei a morar no Rio, definitivo. Eu já vim ao Rio desde 2009, trabalhando de home office, mas eu me mudei mesmo para o Rio em 2018. Você tinha habilitação há quanto tempo quando nos procurou? Já fazia algum tempo que Manaus eu sempre dirigi Manaus. Mas de uma forma, sempre dirigi, mas de uma forma insegura. Mas dirigia. Aham. Mas dirigia. É. Eu me lembro que quando você me procurou a primeira vez, não foi exatamente para perder o medo de dirigir. Você me falou que você queria saber se valeria a pena ter um carro ou não. Que você estava muito em dúvida se você comprava um carro ou não. Então, a tua primeira dúvida foi: vale a pena comprar um carro? Então, por causa disso, você começou uma terapia individual. Conta para a gente como é que era essa dúvida, Wanda. Sim, então, é que quando eu me mudei, eu vendi meu carro em Manaus e me mudei para o Rio. Rio de Janeiro, uma cidade nova. Eu nunca tinha dirigido em uma outra cidade. Só em pensar em dirigir no Rio, eu já ficava nervosa. E primeiro que quando eu dirigia, eu nunca dirigi com Waze, porque em Manaus eu sabia os lugares que eu iria. Meu Deus, como é que eu vou dirigir com esse aplicativo? E se eu comprar um carro? Eu fiquei 7 anos sem dirigir. Se eu comprar um carro e ficar na garagem? Eu não trabalho mais, eu saí do mercado de trabalho, depois que eu vim morar no Rio, não trabalhei mais fora. Então, o que eu vou fazer com esse carro? Será que ele vai ficar parado na garagem? Eu vou ter coragem de encarar o trânsito do Rio de Janeiro? Até quando eu fiz a minha verbação da carteira de motorista de Manaus para o Rio, a moça do Detran falou: olha, uma coisa é dirigir em Manaus, outra coisa é dirigir no Rio. Aquilo já me deu nervoso. Eu disse, meu Deus, é terrível. E aí, a minha dúvida era exatamente essa: eu compro o carro, não compro o carro? Eu fiquei 1 ano de terapia com essa dúvida: compro o carro, não compro um carro? Mas deu tudo certo. Comprei o carro, estou bem feliz. E então você veio para a terapia procurando mais uma terapia. E aí ficou Exatamente. 1 ano em terapia. Exatamente. Aí comprou o carro. Comprei o carro. E automático, que eu nunca tinha dirigido. Mas o que eu fiz? Eu peguei uma aula, apenas uma aula, com uma autoescola lá de Niterói. Eu disse que eu gostaria de. Nunca tinha dirigido um carro automático, tinha medo, assim, parecia que eu ia tocar no carro e ele ia sair voando. Aí ele já disse: olha, senta aí, já vai dirigindo. Aí eu fiz tudo, ele me provou que não desceria numa subida e tal. E aí, quando chegou em casa, eu falei: e aí, quantas aulas eu vou fazer? Ele disse: nenhuma. É só comprar seu carro e dirigir. Aí eu fiquei mais nervosa ainda. Eu até queria que ele dissesse: não, vamos fazer mais umas 3, 4 aulas. Na verdade, eu queria isso. Eu estava realmente muito indecisa e comprar um carro, porque minha maior dúvida era se ele ia ser inútil ficar numa garagem. Tá. E aí, quando ele falou isso, você percebeu que seu medo não estava na técnica, estava na cabeça? Exatamente, não estava na técnica. Porque antes eu também, para conhecer um pouco o trânsito do Rio, eu fiz uma aula com a sua franqueada, Cecília Bellina, que eu procurei, e fiz umas aulas práticas, e o rapaz dizia: nossa, Wanda, mas você dirige bem. Eu dizia: gente, mas tem alguma coisa errada, porque eu dirijo, o que está faltando para eu comprar um carro se ele diz que eu dirijo bem? Entendeu?
E aí você não tinha a coragem de comprar um carro porque você não confiava em você, na sua Exatamente. capacidade. Eu não confiava na minha capacidade, eu achava que eu estava em uma outra cidade, eu só colocava isso na minha cabeça. E eu pegava a Uber e observava o trânsito do Rio. Eu dizia, gente, mas não parece ser tão assim. Cheguei a alugar algumas vezes um carro, mas eu saía da locadora aqui para casa, que era muito perto, né? Não fazia muita coisa. E deixava o carro estacionado, aí, tipo assim, no outro dia já devolvia o carro. Como você desenvolveu essa segurança em você com a nossa terapia? Então, eu, na verdade, nunca tinha feito terapia na minha vida, não sabia como funcionava. E como eu já tinha feito teste de ruas e o instrutor falou que eu dirigia bem, mas quando o instrutor saía do meu lado, eu ficava nervosa, né? Não me imaginava dirigindo só. Aí eu entrei no Instagram, entrei em contato com vocês, e na minha primeira conversa você detectou logo, você falou para mim, isso é insegurança. Aí eu falei, é verdade, isso é insegurança. Aí eu entrei no processo de terapia, mas na minha cabeça eu disse, gente, eu vou fazer, mas eu nunca fiz terapia, eu não sei como é que funciona, até falei para a André a primeira vez que eu estou fazendo, e eu vou te contar a minha história aqui, a gente vai conversando. Nossa, vai acontecendo, Cecília, que a gente nem se percebe. Vai acontecendo as coisas. Eu digo, meu Deus, primeiro que eu me desafiei mesmo. Quando eu decidi comprar mesmo o carro, eu falei, esse carro não vai ficar na garagem. Eu comecei a sair todos os dias para dirigir. E aos poucos eu não me limitei. Eu comecei, lógico, indo perto, num colégio do neto do meu marido, deixando ele todos os dias na escola, entrando e saindo, entrando e saindo. Mas aí depois eu comecei mais longe. Meu marido disse, eu tenho um médico. Eu dizia, deixa que eu te levo. Aí eu levava. Aí eu comecei me distanciando. O Eu seu marido não dirige, né? não dirige, Tá, ele nunca dirigiu. tá. Então, minha irmã está no hospital, vou visitar, deixa que eu te levo. Aí eu comecei a distanciar. E eu anotei para a Andréia, na terapia, quais os lugares que eu gostaria de ir. Eu moro na Tijuca, eu comecei a andar só pela Tijuca, pela Tijuca. Mas aí depois eu disse, eu vou começar a ir para a Zona Sul. E eu tenho um médico na Zona Sul. Aí eu fui numa consulta, aí eu disse, eu vou de Uber. Depois eu falei, quer saber? Eu vou de carro. E eu comecei a entender o Waze, entender como o Waze funcionava. Porque quando eu entrei na terapia, eu tinha um desafio da cidade, que eu nunca tinha dirigido no Rio. Eu tinha o desafio do carro automático e entender como o Waze funcionava. Eram três coisas que eu tinha para enfrentar. E eu fui me desenvolvendo, e eu vi que dirigir no Rio é muito bom. Eu estive em Manaus em maio, aluguei um carro, e eu disse, faz de conta que eu não conheço essa cidade, fui só pelo Waze. E eu senti saudade de dirigir no Rio de Janeiro, acredita? Pode. Então, você está me falando que o enfrentar os desafios, Também. mostra para você que você é capaz e gera uma segurança, é isso? Exatamente, exatamente. Não criar limitação, dizer, não, em tal lugar eu não vou, vai que eu erre. Algumas vezes eu errei sim no Waze. Peguei uma rua errada, mas o Waze faz e eu me encontrei. Assim, à medida que eu vou, o sair todos os dias, não deixar o carro na garagem e dizer, eu só vou dirigir para tal lugar e tal lugar. Eu não limitei. Eu vou para todos os lugares, só vou de carro. Para tudo que é lugar, eu comecei a criar uma rotina andando de carro, porque fazia 7 anos que eu não dirigia. Eu precisava, e comecei a corrigir meus erros do passado. O meu marido não dirige, ok, mas mesmo se eu tiver com uma pessoa do lado que dirige, eu jamais vou dizer, dirige para mim porque eu estou cansada, que era isso que eu fazia. Estaciona para mim, hoje eu estou estacionando de ré muito bem. É porque eu só estaciono aqui na minha garagem de ré, tá? Isso foi acontecendo, não foi
hoje, amanhã, Wanda, começa a dirigir. Não, foi todo um processo. Mas foi bacana que você nem se percebe e vai acontecendo. Tá. Como é que era a sua vida antes de tomar essa decisão, antes de começar a dirigir? Na verdade, eu sempre gostei de dirigir, embora eu dirigia com insegurança, mas era uma coisa que me dava assim, uma certa autonomia, eu dirigir. E eu gosto dessa autonomia. E como eu não estava mais trabalhando, lá em Manaus eu trabalhava e tal, dirigia, não estava mais trabalhando, eu sentia que eu com o carro eu seria tipo mais útil, vamos dizer, mais útil. Aí eu sempre falava, puxa, eu preciso. Isso não saía da minha cabeça. Cara, eu preciso dirigir. O que está faltando para eu dirigir? Nas minhas orações, eu sempre falava com Deus: meu Deus, eu preciso dirigir, me ajuda a encontrar um caminho. E assim, até no dia de comprar o carro, nossa, no dia que eu comprei o carro, meu coração sobressaltou. Aí eu já tinha feito terapia com vocês, quando eu decidi comprar o carro, eu entrei em contato. Comprei meu carro, eu preciso fazer terapia, voltar à terapia urgente. E a cada sessão com a Andréia, eu tinha uma novidade para contar. É porque ela sempre dizia assim: comemore suas pequenas vitórias. Às vezes, para a pessoa que está de fora, não é nada demais. Ela vai dizer: eu fui, por exemplo, eu fui daqui em algum lugar, eu fui lá em Botafogo, da Tijuca. Não é nada demais, gente, é só colocar o ex. Mas para mim era muita coisa, é muita coisa. Então, eu mesma, pufa, parabéns, você conseguiu e tal. E eu ficava louca para chegar o dia da sessão para comentar com a Andréia sobre isso. Foi Tá, assim, uma luta bem bacana, super valeu a pena, super valeu a pena. tá. Então você acha que a terapia ela te ajudou a decidir comprar o carro, ela te ajudou a perder a insegurança de dirigir, a rodar com o Waze, você acha que a terapia, o processo terapêutico, ele foi acontecendo, ele foi acontecendo e a sua vida foi mudando. As suas crenças, porque você tinha crenças arraigadas que você não era capaz, que dirigir era ruim, que você ia se perder com o Waze, que o carro automático. As suas crenças foram mudando? Foram mudando. A terapia foi fundamental para mim. Eu comento isso com todo mundo. Eu falar, cara, funciona. Porque eu entrei assim sem entender. Será que essa terapia funciona? O que ela faz na nossa mente para isso acontecer? Mas é um processo e vai acontecendo com aquela leveza que a terapeuta tem, a Andréia, eu gostei muito dela. É uma leveza assim que a pessoa, ela passa para você, Wanda, eu lembro que ela dizia muito assim, tudo se resolve, tudo se resolve. Nada é assim. Eu bati o carro. Tudo se resolve, Wanda. Ela dizia, nada é demais. Então, a terapia, para mim, eu posso dizer que foi fundamental. E eu super indico. Eu falo isso para todo mundo. Gente, se eu não tivesse feito terapia, por si só eu não iria dirigir. Não iria voltar a dirigir. Porque eu fiquei 7 anos sem dirigir. E hoje você está feliz? Muito feliz, muito feliz. Eu amo dirigir. Eu dirijo todos os dias. Meu marido fala: eu tenho uma consulta médica. Eu já digo: eu vou te levar. Eu já falo para ele. E ele também gosta. O carro está sendo muito útil. Eu achei que não seria, por eu não estar mais no mercado. Meu marido já está aposentado também. E eu achei que isso não seria, mas está sendo muito útil para a gente. Muito útil. E eu amo dirigir. Quando eu sento no carro, eu ligo o carro, eu sou outra pessoa. A minha autoestima vai lá para cima. Eu gosto de dirigir. Wanda, que gostoso, que coisa boa que você está passando, né? Que você está nos contando, né? Que a terapia fez você mudar. Você acha que a tua vida também mudou?
certeza. A minha vida mudou, com certeza. É aquilo que eu falei. Eu trabalhei 19 anos numa multinacional, minha vida era bem corrida em Manaus. Quando eu vim para o Rio, claro que eu passei a viajar muito com meu marido, minha vida foi outra. Casei, passei a ter um outro estilo de vida. Então, a terapia, ela me ajudou muito a ter um outro olhar para as coisas, me ajudou demais. Vocês são muito responsáveis, posso dizer, pelo que eu estou vivendo hoje, porque eu estou muito feliz em estar dirigindo. Às vezes eu falo para mim mesmo, Wanda, você está dirigindo no Rio de Janeiro, que às vezes é muito legal. Wanda, eu não posso acabar sem fazer a pergunta que todo mundo acha que fica, que não é legal, que não tem o mesmo efeito. O fato de ser online te atrapalhou em alguma coisa? Não, de forma alguma. Foi normal para mim. É até bom, porque você se organiza. Talvez sair, aparece uma outra coisa, aí você não, não, hoje não vai dar para fazer, começa a atrasar. Eu não tive problema nenhum de ser online. Foi super tranquilo, é como se eu tivesse face to face com a Andréia. Foi muito tranquilo. E a Andréia é excelente. Então, você aconselha quem tem medo de dirigir procurar cuidar da cabeça? Aconselho, super aconselho, super aconselho. Vocês são assim, eu falo para todo mundo, eu vou fazer muita propaganda de vocês, porque eu tenho resultado. As minhas amigas, caramba, elas ficam. O que, cada irmã minha que eu falei, eu estou dirigindo. Tu tá dirigindo aí no Rio? As pessoas se assustam, sabia? Aí eu digo, sim, eu estou dirigindo. Muito bacana. A Wanda é uma querida, né? Ela me acompanha muito nas redes sociais. Tudo que eu posto, ela reforça, ela acaba curtindo. Isso também é muito gostoso para mim. Então, eu queria te agradecer, Wanda, por esse lindo depoimento, por você ter confiado na gente e por você estar tão feliz com o resultado. Estou mesmo. Eu curto o trabalho de vocês porque eu vi a resposta. Então, eu incentivo muito, eu sempre curto, sempre comento, porque eu vi a resposta em mim. Legal, legal, então, Wanda. Um abraço para você, um beijo para você e curta muito dirigir, curta muito o teu carro. Obrigada.